Nós vamos pensar nessa noite numa palavra com o tema Minha vida, a semente que semeio. Gálatas 6, de 7 a 10. E diz: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, diante da Tua palavra nós estamos. E dela desejamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Diante da Tua palavra nós estamos e reconhecemos que ela tem o poder de nos trazer vida. Diante da Tua palavra nós estamos e temos a convicção de que ela é a revelação da parte do Senhor. E diante da Tua palavra estamos, mas também reconhecemos que somos incapazes de compreendê-la se Teu Espírito não trouxer à nossa mente a luz que necessitamos para enxergá-la. Mas também confesso a Deus a minha incapacidade de estar diante da Sua igreja e reconhecendo tão grande responsabilidade de falar da Tua palavra. Reconhecendo por isso, ó Deus, que necessito nesse momento muito do Senhor, para que ela chegue aos ouvidos e aos corações de maneira clara. Que eu não venha complicá-la nesta noite, mas que Teu Espírito opere poderosamente e significativamente no coração de cada um de nós, impactando-nos perfeitamente. É a nossa oração nesta hora em nome de Jesus. Amém. Pois bem, estamos diante de um texto muito simples, como simples é toda a Bíblia. O problema é que nós é que gostamos muito de complicar as coisas simples de Deus, as coisas simples do Evangelho, da vida cristã, tomamos caminhos paralelos, esquecemos-nos e nos afastamos dos princípios elementares da vida, tanto nos seus aspectos espirituais, quanto nos seus aspectos terrenos, seculares, do dia a dia da nossa existência. E a gente está diante de um texto assim, simples, como toda a Bíblia é, simples como o Evangelho é, um texto que nós conhecemos, um texto que muita gente lê, mas não entende, um texto que muita gente olha, mas não enxerga, um texto que é muito claro, mas parece que muitos não querem compreender a sua clareza, ou até mesmo se recusa a entender a coisa clara e simples que Deus aqui propõe a todos nós. Esse texto diz a nós que não podemos fazer da nossa existência uma dicotomia, ou seja, nós não podemos conceber a existência sem que a nossa existência faça algum sentido. Porque nós não estamos passando pela vida como alguém que está de viagem e de férias, dando um tempo de alguma coisa. A vida ela tem que fazer sentido para todos nós. A vida tem que ser algo que faça sentido, mas que envolva toda a nossa existência. Mas o que eu estou nesta noite querendo dizer com isso?
Eu estou querendo dizer é que é na existência de todos nós, seja no que vivemos hoje, seja no que viveremos no futuro, sejam os sentimentos constitutivos da nossa natureza, da nossa existência, sejam as nossas práticas diárias, não são excludentes de nós mesmos. Ou seja, tudo aquilo que compõe a nossa existência possui uma razão para existir. E as coisas que envolvem a nossa existência, elas não acontecem por acaso. Sejam as coisas boas, sejam as coisas más. As coisas que acontecem na nossa vida têm a ver com a qualidade de nós mesmos. E tudo isso por uma razão muito simples. A razão é que nós somos ao mesmo tempo os geradores, os úteros que estão engravidados da existência. Somos esses geradores, mas ao mesmo tempo somos a semente que é gerada. Ou seja, a minha vida é a própria semente que vai germinar e fazer com que eu mesmo colha os seus próprios frutos. Sejam os nossos sentimentos, eles são os frutos das nossas sementes, da nossa própria vida. O que cultivamos na vida como sendo produto da nossa língua, eles retornam para nós como resultados daquilo que nós pronunciamos. As coisas que nós cultivamos na nossa cabeça tornam-se frutos que vão germinar e produzir também. São sementes que vão germinar e vão produzir também frutos. E é por isso que muitos ficam atormentados e consumidos pelas coisas que pensam. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que não há nada que a gente viva do lado de fora, na existência, que não esteja sendo plantado dentro da nossa própria existência, dentro de nós mesmos. Não há nada que nós vivemos fora de nós mesmos que não esteja intimamente ligado a nós mesmos. Agora, existem pessoas que pensam assim. A gente que fica pensando na existência e procurando culpados para as coisas que vivem. Ah, mas por que as coisas não dão certo? Eu rezo, mais assombração me aparece. Por que as pessoas sempre me perseguem? Por que a vida é sempre dura para mim? Ou seja, a vida, ela sempre acontece para esses sujeitos do lado de fora. E nós já falamos sobre isso aqui na igreja. E nunca do lado de dentro. De alguma maneira, nós nos tornamos irresponsáveis para as coisas que nós vivemos. Para com acerca da nossa própria existência, da nossa própria vida. E algumas pessoas tentam até culpar o próprio diabo pelas coisas que acontecem na sua vida. Só que em quase a totalidade das coisas que acontecem, o diabo não tem nada a ver, porque indivíduos assim não precisam nem do diabo, porque eles mesmos são os próprios diabos das suas almas. Que não fazem parte do processo. Estão sempre olhando para o lado de fora. E aí vem o apóstolo Paulo e logo de cara ele se dirige a nós e diz: não se deixem enganar. Saia desse engano, desse engodo e pense na sua existência como sendo você o responsável pela própria existência. Então, na continuidade, ele diz: não se deixe enganar. E de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. E essas palavras aqui do apóstolo nos remetem a duas verdades pelo menos. Primeira verdade é que a vida que a gente vive equivale ao que a gente é.
Vou repetir. A vida que a gente vive equivale ao que a gente é. Ou seja, a semente que semeamos na vida carrega a nossa própria natureza. Não é o contrário. O que se quer dizer aqui é que na vida, a semente e o semeador nunca se separam. São os mesmos. Se confundem. Estão sempre presentes em todo o processo. O que se quer dizer aqui é que nós não temos a chance de não sermos semeadores. Estamos semeando o tempo todo. Estamos semeando para a nossa vida o que a gente pensa. O que a gente fala é semeadura para a nossa existência. As decisões que tomamos fazem parte da semeadura. Quando cruzamos os braços, estamos também semeando. Porque nós não temos o direito, não temos a opção de não semearmos. A semente é opcional, mas não semear não é opcional, estamos semeando o tempo todo. Até mesmo aqueles que se omitem dizendo, isso não tem nada a ver comigo, está semeando. Porque a omissão é uma semeadura. E se você olha lá no sermão profético, Mateus capítulo 25, Jesus vai ensinar justamente isso. Ele ensina que há um julgamento baseado na omissão. Está lá presente. E aí a gente pode aplicar isso em muitas situações. Na vida pessoal, aquelas questões que equivalem somente a nós mesmos, a nossa família, nosso trabalho, a nossa igreja. Quando eu digo, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou cruzar os braços, quando eu me omito, eu já estou ali num processo de semeadura. E o que acontecer a partir da minha omissão, eu tenho responsabilidade nela. Eu também faço parte do processo. Então, o não semear na vida não é uma opção, mas a questão é que tipo de semente nós estamos lançando. Já que nossas palavras são sementes, já que o que nós pensamos são sementes, já que as nossas ações são sementes, que tipo de semente nós estamos semeando? E aí essa questão nos leva a uma outra questão, que é o exame de nós mesmos e nós passarmos a ver aquilo que nós somos. Segunda verdade que nos é remetido o texto bíblico, é a verdade de que não adianta querer ser o que não é, porque um dia o fruto do que semeia aparece. Vou repetir. Não adianta querer ser o que não é, porque um dia o fruto do que semeia aparece. Diz a Bíblia, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Eu gosto muito de comer manga. E quando eu era menino, eu e minha irmã, que é a segunda da linha de produção dos meus pais, porque era uma linha de produção mesmo, tiveram muitos filhos, parecia uma indústria, uma fábrica, E eu mais velho, minha irmã a segunda, e por causa da idade, nós éramos crianças, passávamos férias na casa dos meus avós paternos, gostávamos de estar lá por causa do quintal muito grande que lá tem, e o quintal ainda existe, mas meus avós não, já foram chamados para a glória. E outros primos meus também iam passar férias lá, e lá no quintal da minha avó, 5 pés de manga. Agora imagine ali os netos subindo nas árvores. Obrigado, Doni.
E nós gostávamos de fazer, sabe o quê? Chupar manga na árvore. Subíamos na árvore, pegávamos a manga e descascávamos ali, nos lambuzávamos todos, jogava o resto ali e pegava a outra, e depois a avó chegava, vocês vão ter que limpar tudo, então, aquela coisa toda. Mas eu percebi naquele período algo que eu percebi um pouco mais recentemente, de alguns anos atrás. A casa que nós morávamos em outra cidade, aqui do Paraná, e tinha uma mangueira. E lá a André não gostava muito daquela manga, mas eu gostava. Aquela manga chamada, não sei se aqui se chama calotinha, aquela manga pequenininha. Alguns chamam de manga coquinho, sei lá como é que se chama aqui. E todos os dias nós recolhíamos mangas, chupávamos muitas mangas. E às vezes nós jogávamos os caroços ali junto do pé da mangueira. O que eu percebi, tanto quanto criança, quanto naquele momento ali, é que o caroço de manga, quando ele está ali na terra, caroço ou semente, como queira chamar, num dado momento, ele se abre. Já viu isso? Ele se abre e dali brota um novo pé de manga. Nós não permitimos que isso acontecesse, porque seria uma floresta de mangueira. Mas aquele caroço, aquela semente, se abrindo, ali sai o talo, e dali, obviamente, devidamente plantado, ali se brota uma árvore, que vai produzir novas mangas. Aquelas mangas que são produzidas, as suas sementes, darão origem a novos pés, que vão produzir novas mangas. De modo que a semente, a árvore e o fruto são a mesma coisa, apenas em estágios diferentes. O que Paulo está dizendo aqui é que, falando assim, Leandro, eu sei que ele não sabe, mas quando eu leio a Bíblia eu gosto de dialogar com ela, como se fosse alguém, que de fato há alguém que está dialogando comigo. E dizendo, Leandro, eu sei que uma das suas frutas prediletas é o figo. O pastor já está dando uma dica, tá? Quando você for comprar uma pasta de figo, lembre-se do pastor, enfim. Figo em compota e coisas parecidas. Eu sei que uma das frutas que você mais gosta é o figo. Agora, não olhe para uma mangueira esperando sair dela figo. Porque não vai sair figo. A mangueira pode dizer para você o tempo todo que ela é uma figueira. Mas há um determinado tempo que você perceberá que ela é uma mangueira, porque ela vai produzir mangas. Como eu fui acostumado a isso, eu sei identificar uma mangueira. Mas se eu não soubesse, a mangueira poderia o tempo todo dizer, eu sou uma figueira, eu sou uma figueira, eu sou uma figueira, ou eu sou uma parreira, eu sou uma goiabeira, eu sou uma jaqueira, uma bananeira, seja lá o que for. Mas aquela árvore ali tem um tempo próprio determinado para a natureza, que ela vai produzir os seus frutos. E eu vou esperar o ano inteiro pelo figo. Vai chegar a época certa, o tempo certo, e eu olharei e verei apenas mangas sendo produzidas. A Bíblia diz, não há como semearmos uma coisa e ceifarmos uma outra coisa. Você está entendendo isso? A nossa vida, o resultado da nossa vida, está intimamente ligado àquilo que a gente é, e a gente não colhe algo diferente daquilo que a gente é. Não tem jeito, é impossível. E mostrarmos os nossos frutos é tão somente uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Agora, existem também indivíduos que pensam nos frutos nos seus aspectos periféricos. E não é isso aqui que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando da própria natureza que é revelada em lugares e em situações que ninguém vê.
Porque não é na igreja que a gente mostra a nossa natureza. Não é no trabalho que a nossa natureza é revelada. Quer ver o melhor lugar onde nós mostramos o que nós somos? É dentro da nossa casa. Quer conhecer o caráter do indivíduo? Conviva com ele dentro da casa dele. Porque não há um outro ambiente em que nós podemos ser aquilo que de fato somos. Porque nós estamos encenando o tempo todo. Nós não somos o que somos quando estamos com as pessoas. Ou nós não somos o que somos com as pessoas de fora da nossa casa, o que somos com as pessoas de dentro da nossa casa. Aí é aquele marido que tem uma roupa de santidade, mas dentro de casa é um espancador emocional da mulher. É uma mulher que parece ser uma mulher de uma piedade extraordinária, mas só Deus sabe como ela trata o seu marido dentro de casa. É aquele filho que é uma bênção em todos os lugares. Tira boas notas na escola, é uma bênção na igreja, trabalha, mas chega dentro de casa, é desrespeitoso para com os pais. É dessa natureza que Paulo está falando. Não é aquilo que a gente encena para os outros, mas são as coisas que se referem a nós mesmos. E não tem jeito, queridos, um dia tudo aparece. Isso é uma questão de uma responsabilidade tremenda. Porque, por exemplo, os pais geralmente colhem o resultado do que são na vida dos filhos, além de colherem algumas coisas e muitas coisas na sua própria vida. O melhor termômetro é a nossa casa, é a nossa família, é aquilo que nós revelamos enquanto casais, é aquilo que nós revelamos enquanto pais, é aquilo que nós revelamos enquanto filhos. Porque os frutos não negam aquilo que nós somos. Querem ver uma coisa? O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 43, diz que nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. O que a Bíblia diz? A Bíblia está dizendo é que o bom produz frutos bons. O mal produz frutos maus. E ele não está falando de fruto bom, como aquelas ações nossas, de chegar na boca do caixa do supermercado, e o caixa do supermercado lhe dá R$1 a mais no troco, e você olha aquilo, confere e percebe que lhe deu R$1 a mais no troco, e você devolve e diz, olha, você me deu R$1 a mais, está aqui o seu troco, e você sai dizendo, oh, como eu sou bom. Isso aí qualquer falsário faz. Porque os piores caráteres, eles têm que passar como pessoas boas. Então não é isso que está falando. Está falando das questões que são essenciais na nossa vida. Ele não está falando daqueles indivíduos que estão lá sendo julgados no processo do mensalão, que são xingados à torta e à direito, inclusive por aqueles que maltratam os próprios filhos, não dedicam tempo aos seus filhos, não cuidam dos seus filhos, estão presentes, mas é como se estivessem ausentes.
São aqueles que não assumem a sua responsabilidade para com a sua família, que dentro de casa são uma coisa e fora de casa são coisas completamente diferentes, como aquele menino que chegou para a mãe e disse assim: mamãe, vamos morar na igreja? Mas por que, meu filho? Porque na igreja papai é tão bom, não é? Está falando das coisas essenciais da nossa vida. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você semeia palavras ríspidas com as pessoas, você semeia intransigência com as pessoas, depois você quer que as pessoas tenham paciência com você? Você maltrata os filhos a vida inteira, os chama dos adjetivos dos mais depreciáveis. Aí você chega na velhice, doente, quer que seus filhos cuidem de você? Vá lá visitar os asilos e vejam lá se não tem muitos idosos largados por filhos que não querem saber de cuidar dos pais. Agora, vá fazer uma investigação de como foi aquele pai, de como foi aquela mãe para os seus filhos. Vai lá para ver. Escolha qualquer um e veja. Se você não verá uma quantidade enorme de pessoas nessa situação. Você colhe inimizade a vida inteira e nos momentos de aperto você quer que as pessoas estejam ao seu lado. Você em nenhum momento se preocupa com o seu irmão, o seu semelhante, e nos momentos de necessidades você quer que as pessoas lhe ajudem. E aí nessas situações você olha para os céus e diz: ó Deus, por que as coisas acontecem para mim desse jeito? E aí vem a palavra de Deus e diz: filho, deixe de se enganar. Você está querendo enganar a mim? Não se zomba de mim, porque tudo aquilo que se semeia, se ceifa. Se na carne você semeia satisfações, ações, questões relativas na carne, é na carne que você vai colher. Agora, se você semeia para o Espírito, do Espírito você também vai colher. O fato é que não adianta nós querermos ser aquilo que nós não somos. Porque um dia o fruto aparece, e o fruto fala aquilo que a gente é. A gente não precisa dos outros. Aliás, já disseram que um pensador e também escritor francês, Jean-Paul Sartre, e nós já falamos sobre isso aqui, e eu até acredito que esses reality shows como Big Brother, essas porcarias todas, são inspirados nisso. E esse pensamento de Sartre se transformou numa peça teatral. E a moral ali da história é o de demonstrar que o inferno é os outros. Porque ele coloca pessoas no seu escrito, fechadas num quarto, sem janelas, onde cada um teria que se enxergar pelos olhos do outro. E ali 2 homens e 2 mulheres. Não havia espelho, não havia absolutamente nada, somente os 4. E aí quando eles começaram a se perceber nos olhos dos outros, eles começaram a entender naquele contexto que o problema das suas vidas estava nos outros. E aí foi uma confusão tremenda ali naquele contexto e naquela circunstância. Ou seja, a coisa da nossa existência está sempre para fora de nós. E ele diz aqui, olha, você tem que olhar para você mesmo. Você tem que olhar e ver a qualidade de você mesmo. O que você tem que fazer é olhar para as coisas que você está cultivando na sua vida.
O que você tem que fazer é olhar e ver a semeadura na qual você está envolvido. O que você está plantando para a sua própria existência e que num dado momento você vai estar colhendo. É para você que você tem que olhar. Não é para os outros. É para você. É uma viagem para dentro de si mesmo. E reconhecer aquilo que se é. E se permitir as transformações que são necessárias para que os frutos possam ser ou estar de acordo com aquilo que se deseja. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Se você plantar manga, você vai colher manga. Se você plantar alface, vai colher alface. Mas se você plantar um espinheiro, terão espinhos que serão colhidos dessa semeadura. Portanto, percebamos o que nós estamos semeando, porque a nossa vida é a própria semente da nossa existência. Amém, queridos? Vamos ficar de pé então, vamos orar mais uma vez. Deus esteja abençoando a vida de todos os irmãos, proporcionando a cada um uma rica semana e abençoada semana dada pelo Senhor. Obrigado a Deus. Mais uma vez agradecemos ao Senhor por esse tempo que aqui passamos. Pela adoração aqui, ó Deus, expressa, pelos louvores, pela palavra, pela oportunidade de estar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, nesse tempo tão precioso de culto ao Senhor. Pedimos que o Senhor esteja revigorando a nossa vida, a nossa alma, nos fortalecendo, nos ajudando em nossa trajetória cristã, fazendo de nós sempre discípulos verdadeiros, discípulos, ó Deus, que refletem a glória e a grandeza do Senhor. Porque o que todos nós desejamos é que, na medida em que o Senhor esteja olhando para nós, o Senhor esteja se agradando de nós. Mas também reconhecemos que nem sempre conseguimos agradar ao Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude, nos aperfeiçoando e limpando todo o nosso ser. Esteja cuidando de nós e da nossa igreja ao longo de toda esta semana. Há aqui servos teus que nesta semana estarão indo ao médico, alguns outros terão problemas para resolver, alguns estão na expectativa de uma resposta de oração. Tudo isso queremos colocar em suas mãos e desejamos que esta seja uma semana de vitória sobre todas essas questões na vida de todos aqueles que esperam pelo Senhor. É a minha oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.